Usar o serviço com módulos do CortCloud agiliza o dia a dia no desenvolvimento de projetos executivos de imobiliário, reduz erros de produção e agiliza o processo de montagem e entrega do serviço. Eu sou Jonathan Oliveira, especialista em projetos técnicos para marcenaria e instrutor de implantações e treinamentos no CortCloud. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado a encontrar e desenvolver soluções práticas para projetos, além de atender diversas centrais e marcenarias por todo o país. Esse curso é um passo a passo para você aprender do zero a usar essa ferramenta simples, poderosa, gratuita e em constante evolução, que é o serviço com módulos do CortCloud. Então te convido para a gente percorrer junto esse caminho, onde você vai aprender vários recursos legais que a plataforma te oferece. O serviço com módulos é uma forma prática de projetar e produzir seus ambientes. Eu vou acessar aqui a plataforma através do site cortcloud.com.br e na sequência eu já vou colocar meu e-mail e senha. Se você não tem conta, é só se cadastrar nesse botãozinho. Eu vou apertar o botão entrar e essa é a minha área de trabalho do CortCloud. Aqui é onde vão ficar salvos todos os meus projetos. Na sequência, eu vou criar um novo serviço nesse botãozinho aqui, novo serviço. E vai ser um serviço com módulos. Então, só selecionar. Ok. Uma vez que a gente acessou aqui o serviço com módulos, nós conseguimos ver todos os módulos que tem disponível. Eu tenho várias estruturas com vãos, que é esse botãozinho azul aqui. E isso são módulos que eu consigo montar, né, colocar coisas dentro. E eu tenho módulos prontos também, que já tem porta, tem gaveta, que eu consigo ajustar também. Todos eles são totalmente configuráveis, tá? Só vou passar rapidinho aqui, ó, para a gente ter uma noção de tudo que é possível fazer. Atualmente, temos aqui 221 módulos disponíveis. Nessa tela eu consigo encontrar várias estruturas com vãos, que é onde eu consigo colocar outros módulos dentro. E um pouco mais abaixo, eu consigo alguns módulos já prontos, que tenham portas, gavetas, onde eu possa configurá-los. Para explicar isso melhor, eu vou colocar um módulo bem simples aqui, que é um aéreo de 2 portas. Porém, antes de colocar esse módulo, eu preciso aqui em cima dizer quem é o cliente. Eu vou escrever aqui que é a Maria. Aqui no caso, eu como marceneiro escrevendo, né, dizendo quem que é o meu cliente, para quem eu vou fazer esse módulo. Então, na sequência, eu vou pegar esse módulo simples que eu citei e vou dar um clique nele. Ele já vai ser carregado na tela aqui em formato 3D. Então, clicando com o botão esquerdo do mouse mesmo, eu consigo clicar, segurar e arrastar. Eu já tenho uma visualização 3D desse módulo. Já consigo ver detalhes dele. Porém, ele já está aqui com a medida específica, o material como se fosse uma chapa crua, uma chapa sem cor, né? E a partir daqui eu vou começar a configurar ele. Então tenho que seguir aqui um passo a passo básico. Então, por exemplo, aqui logo abaixo do nome, eu tenho que dizer qual que é o ambiente. Então lembrando, para a Dona Maria eu vou fazer um móvel, no caso aqui eu quero fazer uma cozinha, então eu vou dizer isso nesse local. Então eu vou digitar aqui cozinha, então eu criei um ambiente. Logo abaixo eu tenho largura, altura e profundidade. Vamos lembrar que aqui eu estou falando do móvel como um todo, né, do módulo como um todo. Então essas medidas elas são referentes ao móvel pronto, final, né? Então se eu mudar aqui, por exemplo, a largura, está aqui 800, que é um padrão dele, eu posso colocar aqui 999. Ele vai se reajustar sozinho e ele já vai se calcular sozinho também. Então eu só tenho que me preocupar com as medidas finais, não preciso me preocupar com a medida das peças. Essas medidas são livres, tanto é que eu posso colocar medidas um pouco mais extremas, aqui ó, 2.500 milímetros. Funcionaria, né? Poderia até produzir, mas provavelmente na prática não vai funcionar. Então muito cuidado nessa parte, porque é totalmente livre, né? Então você pode errar também. Beleza, eu vou aqui ajustar de novo o tamanho dele, né? Vamos dizer que eu preciso aqui de um módulo de 950 milímetros ou 95 centímetros de largura. A altura dele eu vou mudar para 720 e a profundidade para 370. Logo abaixo ele me dá uma informação aqui, ó. A profundidade corresponde apenas à medida da caixa e a espessura das frentes não está inclusa. O que ele me diz aqui? Que essa medida 370 corresponde apenas a essa estrutura. Então a espessura que eu escolhi da frente, né, não vai influenciar nessa medida. O que a gente pode entender dessa parte, né? Que aqui o móvel tem 370 de profundidade mais a espessura da porta. Se você escolher uma espessura de 15, ele vai ficar com 385 e assim por diante. Agora que eu fiz a configuração inicial,
eu vou começar a configurar ou escolher os materiais para esse módulo. Antes disso, vamos perceber uma coisa. Quando eu cliquei no módulo, ele já abriu nessa tela aqui. E essa tela tem algumas abas, né? O Dimensões, por exemplo, já está aberto, eu já configurei. Eu poderia minimizá-lo. Você vai perceber que tem várias abas aqui também, né? Informações, preferências, chapas e fitas. Chapas e fitas também está aberto, e é nela que eu vou trabalhar agora. Então, só para a gente entender qual que é a divisão que ele faz. Eu tenho aqui, ó, chapas e fitas. A primeira opção é corpo, que seria a estrutura desse módulo aqui. Tampo, lateral, base, né? A estrutura geral, digamos assim. Ele me pede, selecione a chapa e selecione a fita. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui. Ele abre uma outra telinha e me pergunta qual que é a espessura que você quer dessa chapa. Eu vou fazer o mais básico possível, tá, pessoal? Vou colocar aqui 15 milímetros e vou digitar o nome dessa cor. Agora, aqui vai depender um pouquinho dos materiais que tem disponível na central a qual você escolheu para fazer esse projeto, tá? Então, vai aparecer inúmeras cores aqui, né? Se você quiser algo mais específico, você pode digitar mais específico, como por exemplo, branco texturizado. Ó, branco texturizado. Ele vai ter várias marcas. Você pode digitar a marca também, enfim. Eu vou colocar aqui um multimarcas. Então não vou escolher nenhuma marca específica. Na sequência eu vou escolher a fita que eu quero aplicar na estrutura. Então vou clicar nesse botão. Aqui eu escolho a espessura ou a bitola da fita, né, a grossura. E eu vou manter 0,4, seria uma fita comum. E na frente eu vou colocar o nome da cor que eu quero. Vamos pegar aqui um Louro Frejó, uma cor bem comum que tem várias marcas. Vou pegar um multimarcas também, não quero ser tão específico assim. O que acontece nesse momento? Ele vai aplicar a chapa, tanto para o corpo que eu escolhi, quanto para a prateleira e frentes. Ele tenta me ajudar aqui, né? Ganhar um pouco de tempo e já preenche os materiais para mim. Com a fita é a mesma coisa. E perceba que isso é bem visível. Eu consigo ver agora a chapa branca, onde ela se aplica, e a fita Louro Frejó, também onde ela se aplica. Se eu rodar ele aqui para o fundo, eu vejo que o fundo ainda não está escolhido o material. Por que ele não escolheu sozinho aqui? Porque a espessura é diferente. Então eu vou escolher uma chapa também para o fundo, clicando aqui, ó, espessura, tem várias espessuras também, vou escolher de 6 milímetros, branco, texturizado. Lembrando aqui que eu estou fazendo um móvel bem básico, né? A ideia é essa, só para demonstração. Ok, tenho tudo já configurado, né, com relação a materiais. Bom, só que eu quero mudar aqui algumas coisas. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo esse módulo. Eu tenho esse botãozinho aqui em cima chamado Ocultar Frentes. Eu consigo visualizar lá dentro. O que eu vejo? Uma prateleira, ok, branca, né, já está escolhido, com uma fita Louro Frejó. Bom, mas a prateleira, eu não quero que seja o Louro Frejó. Eu gostaria que fosse um branco mesmo, comum. Quero simplificar ao máximo. Então, só aqui nos materiais, né, onde está a fita da prateleira, eu posso clicar. E ao invés de Louro Frejó, agora eu escolho branco, né? Escrevo branco para ele buscar também. Então, digitando branco aqui, a primeira opção que me aparece é um branco texturizado, eu vou selecionar ela mesmo que eu quero. E ele vai mudar agora só a prateleira. Isso para mim é bem visível, ou seja, tudo que eu fizer aqui vai aparecer aqui no módulo também. Eu posso mudar também as frentes, ou seja, as portas, né? Deixa eu só voltar a visualização aqui normal, ó. Apertar de novo o botão Ocultar Frentes. E eu vou clicar agora nas frentes aqui, ou seja, na chapa. Eu vou deixar a espessura de 18 milímetros e também digitar aqui o Louro Frejó. Vou escolher um pouco mais específico aqui, ó, Louro Frejó Sudate. Ok, mais nítido ainda, né? Então, qual que foi o meu objetivo? Deixar a estrutura branca de 15 milímetros, mais simples possível, com a fita madeirada, no caso aqui um Louro Frejó, o fundo branco de 6 milímetros, a interna, que é a prateleira, toda branca, né, tanto chapa quanto fita, e as frentes madeiradas, né, tanto chapa quanto fita. Agora que a gente já inseriu o módulo e definiu os materiais, vamos entender tudo que é possível configurar nesse módulo para que ele fique exatamente do jeito que a gente precisa. Conhecer as preferências do módulo é essencial para a gente saber o que dá e o que não dá para fazer com ele. Então vamos entender melhor esse ponto, que é chave para ter fluência no uso da biblioteca. Ok, pessoal, para a gente configurar o módulo, a aba é Preferências.
Eu vou só fechar as demais para que fique mais claro aqui onde a gente tem que clicar. Então aqui em preferências, são divididos em duas partes, né, básicas e avançadas. Então eu vou mudar coisas pequenas, coisas corriqueiras, né, que eu consigo encontrar aqui na básica e a gente vai ver o que acontece. Então, por exemplo, número de prateleiras, ele vem configurado, né, esse módulo, com o padrão de uma prateleira. Bom, eu vou alterar, mas antes disso eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, ocultar frentes, só para a gente ver o que acontece. Então aqui eu tenho a prateleira, eu consigo visualizar ela. E à medida que eu clico no número de prateleiras, né, vou escolher aqui o número 2, ele automaticamente coloca duas prateleiras para mim e já configura os espaçamentos automaticamente. Vamos continuar aqui nas básicas ainda. Eu vou clicar no botão ocultar frentes novamente. E aqui, logo abaixo, eu vou mudar o puxador. Eu tenho algumas opções, a princípio, bem básicas, tá? Estou usando o alça, vou colocar um perfil. Ele coloca um perfilzinho automático aqui para mim, faz o desconto da porta, né? E eu vou mudar também o sentido do veio, de vertical para horizontal. Essas configurações se aplicam apenas nesse módulo que a gente está trabalhando, e não nos demais da biblioteca. Daqui para frente, eu vou tratar de configurações um pouco mais específicas, que chamamos de configurações avançadas. Então, ainda dentro de preferências, temos aqui o botãozinho avançadas. São várias opções que eu posso alterar deste módulo que eu estou mexendo agora. Bom, eu vou alterar algumas delas, como por exemplo a aplicação de fita. Perceba que nesse módulo a gente tem aqui a lateral e nós conseguimos ver a aplicação de fita na parte superior, a aplicação de fita na parte inferior dessa lateral, na frente também, embora a porta tampa, né? E aqui atrás não tem fita. Isso é uma configuração que já vem pronta e é padrão desse módulo, mas a gente pode ajustar. Então aqui na aplicação de fitas, eu vou clicar nesse maisinho e eu consigo alterar a configuração de fitas, como por exemplo a lateral que eu citei agora. Então descendo aqui, ó, eu vou procurar aplicação de fita nas laterais e ela tem a opção frente e topos aparentes. Eu vou dar um clique e eu percebo aqui que essa é a opção marcada, frente e topos aparentes. O que eu quero fazer é deixar apenas a frente. Vamos ver aqui, a gente tem várias opções, tá? Mas eu vou simplificar aqui, ó, apenas a frente. Visivelmente, já é possível identificar que não tem mais fita, nem na parte superior e nem na parte inferior. Eu vou mudar mais algumas coisas, só para a gente ter noção do que é possível fazer. Então eu vou mudar aqui os dispositivos de montagem. Mesma coisa, botãozinho mais. É importante sempre que a gente abrir uma aba dessa, fechar depois no botãozinho menos aqui, ó, só para não confundir e não ficar muita coisa aberta. Então de novo aqui, dispositivo de montagem, botãozinho mais. Então eu tenho o dispositivo de montagem do corpo do aéreo, que seria da estrutura desse módulo, que está atualmente minifix mais cavilha, e dispositivo de montagem da prateleira, atualmente aqui cantoneira 2 furos. Como que eu enxergo isso melhor? Eu tenho um botãozinho aqui, ó, que parece um óculos, né? Visão raio-x, olha que legal. Vou dar um clique nele aqui, e agora eu consigo ver mais a fundo ainda o módulo, né? Além de ver de novo a parte interna, eu consigo ver cada dispositivo, cada parafusinho, fica mais fácil de ver a construção desse módulo, como vai ficar depois de pronto. Vamos pegar aqui, ó, vou aproximar um pouquinho. Eu tenho aqui cavilha, minifix, tem os parafusinhos da dobradiça, as cantoneiras da prateleira e assim por diante. Consigo ver em detalhes, né? Então vamos alterar aqui o dispositivo do corpo, dispositivo de montagem do corpo do aéreo, de minifix para parafuso, por exemplo. Seria o mais comum. Em tempo real também ele já atualiza aqui para mim, eu só vejo o parafuso. Se eu tirar a visão de raio-x, eu ainda consigo ver a parte que fica visível do parafuso, certo? Eu vou mudar também o dispositivo da prateleira. Vou ligar o raio-x de novo, só para a gente visualizar. Lembrando que isso não é necessário, tá? É só para a gente ver o que acontece aqui mesmo. Então vou trocar aqui de cantoneira para um dispositivo um pouco mais estético. Vamos colocar aqui um tab de 15 milímetros. A gente consegue visualizar ele também. Eu vou visualizar aqui de outra forma. Eu vou tirar a visão de raio-x e ocultar as portas, para a gente ter a visão de como ficaria depois de montado, né? No caso do tab, só vai aparecer aqui uma chapinha, ele é bem bonitinho. Ainda em configurações avançadas, eu vou editar só mais algumas coisinhas para a gente finalizar esse módulo. Então eu vou seguir aqui, eu já alterei a aplicação das fitas e alterei o dispositivo de montagem.
Eu tenho folga das frentes, deixa eu só voltar aqui, ó, ocultar frentes. Você percebe que tem uma frestinha, né, uma folguinha aqui em cima, do lado. Tudo isso é pré-configurável. Eu posso clicar aqui e ajustar. Posso alterar o tipo de fundo. A gente pode ver aqui que o fundo está como rasgado, ou seja, feito um canal, tem uma travessa aqui no fundo do módulo. Isso tudo também é uma configuração inicial, mas eu posso ajustar, tá aqui em fundo, tá? Furos de marcação, montagem da caixa. Por exemplo, eu posso clicar aqui e dizer que a montagem da base, que é essa peça aqui, né, ela é por baixo das laterais e não por dentro como está aqui. Então eu vou clicar, mais uma vez, essa mudança ela é feita na hora, né? Então ele já muda a montagem, isso não altera a medida inicial que você colocou, né? Ele já muda a montagem, já altera aqui aonde vai os dispositivos, já ajusta o tamanho da peça, tudo sozinho. Continuando aqui, vou fazer mais algumas alterações. Portas, prateleiras, vamos ver uma coisa legal aqui, ó. Vou ocultar as frentes. Você vai perceber que as prateleiras elas estão recuadas. Isso é uma configuração padrão também. Então eu vou mudar aqui em prateleiras. Eu tenho aqui, ó, recuo de 70 milímetros. Eu vou colocar um recuo de 5 milímetros. Então ela vai ajustar aqui, vai ficar mais perto da porta, vai aproveitar melhor o espaço. Deixa eu minimizar de novo, seguindo a nossa regra. Puxador, tamponamento, travessas. Enfim, pessoal, acho que deu para ter uma noção de tudo que é possível configurar. Até agora, a gente aplicou as preferências no módulo que estamos editando. Mas o Corte Cloud tem uma forma de salvar as preferências na sua conta, para que sempre que você precise inserir um módulo de qualquer categoria, essas pré-configurações já estejam aplicadas. Ok, eu vou salvar esse módulo, então lembrando, todas as configurações, né, já estão salvas nele, são configurações únicas desse módulo agora. Então vou clicar aqui no botão salvar. Ele vai estar aqui na minha listinha de módulos salvos, né? Módulos nesse projeto. Bom, o que eu falei é que é possível configurar essas preferências antes mesmo de colocar o módulo, né? Nós colocamos esse módulo e alteramos as configurações nele mesmo. É possível, mas é chato. Se você tem um projeto grande para fazer, acaba ficando complicado, né? Insere o módulo, edita, insere de novo, edita de novo. Então você pode salvar já as suas preferências para que toda vez que você acesse, né, você só vai projetando e essas configurações estão salvas. Então aqui no botão Preferências, você vai clicar, e essas preferências são todas as preferências possíveis já divididas em categorias. Então aqui eu tenho básicas, que vai incluir várias e várias coisas, né, então tem que ser visto com calma, todos os tipos de preferência que é possível fazer. Então vou clicar aqui de novo, ó. Aí eu tenho coisas um pouco mais específicas, aplicação de fitas, dispositivo de montagem, como eu alterei ali no aéreo, por exemplo, dispositivo de montagem, aí eu vou ter que achar aqui, ó, dispositivo de montagem do corpo do aéreo. Então, minifix cavilha é o padrão dele, mas lembra que a gente colocou parafuso? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar parafuso. Ele vai ficar em verdinho, isso significa que essa configuração está salva. Toda vez que eu usar, vai ser parafuso. Vou descer aqui e salvar. É importante lembrar que temos preferências diferentes para módulos diferentes. Portanto, quando você usar um módulo novo, avalie as preferências antes, vendo os impactos em tempo real no 3D. Por ser tão configurável e tão livre em relação a medidas e parâmetros, algumas situações inusitadas podem acontecer. E as validações no serviço com módulos nos ajudam a evitar erros comuns na hora de projetar os móveis. Agora, para a gente testar isso, eu vou usar o mesmo módulo que já colocamos no projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, no aéreo duas portas. Ele vai retornar para a edição. Vai abrir aqui de novo. E eu vou fazer algumas configurações que vão causar uma colisão. Vou fazer isso de propósito, tá? Então eu vou vir aqui em Preferências. Vou mudar a prateleira para 1 de novo. Deixa eu só ocultar as frentes para a gente ver isso acontecendo, né? E vou aqui no tamanho, na altura, de 720, vou colocar 1200. Visivelmente eu tenho um problema. Mesmo que não estivesse oculto as frentes, ele iria me avisar. Componentes colidindo entre si, peças colidindo com componentes. Então essas validações são muito úteis, né, para não deixar produzir algo que na prática não vai funcionar. Então como que a gente pode resolver isso? Eu posso recuar a prateleira ou mudar o número de dobradiças. Eu vou aqui fazer o que é mais fácil para mim. Configurações avançadas, já estou em Preferências, né, na aba Preferências,
E eu vou vir aqui, ó, prateleiras, e mexer no recuo da prateleira. Então, voltando para 70 milímetros para não pegar na dobradiça. Então, assim como essa situação da prateleira colidindo com a dobradiça, tem outras situações que são corriqueiras também. Por exemplo, se a gente deixar um basculante muito baixinho, o pistão dele provavelmente não vai caber dentro, né? E vai acabar colidindo. Então, assim, além dessas colisões que podem acontecer, também tem as validações de máquina. Como a gente viu no início, temos que escolher uma central de serviço para começar o projeto. E nessas centrais de serviço tem equipamentos específicos, que têm limitações de tamanho e tudo mais. Então pode ser que a peça seja muito pequena para ser usinada, para ser furada ou para ser fitada, né? Então ele vai avisar também. Essas validações vão nos avisar quando as coisas colidem e quando não é possível produzir, para a gente não ter surpresa. Além destes, outros avisos podem ocorrer. Portanto, é importante que você esteja atento para resolver as colisões, evitando assim problemas na instalação e montagem. Configurar módulo a módulo pode ser um pouco trabalhoso, dependendo de quantas configurações tenham que ser feitas. Mas para isso, o Core Cloud conta com uma espécie de memória. Vamos inserir outro módulo para ver como isso funciona. Então eu vou salvar esse que a gente já estava configurando, de novo. Deixo ele aqui, né, módulos no projeto. E agora eu vou inserir um aéreo de uma porta. Vou só procurar ele aqui. Ó, aéreo de uma porta. Então eu vou continuar o projeto. Vou dar um clique. Mais uma vez, abre uma tela para mim configurar o módulo, agora com aéreo de uma porta. A gente percebe aqui que ele vai herdar, né, algumas configurações que eu fiz no outro módulo. Então, além de eu ter salvo coisas como o parafuso aqui no dispositivo de montagem, eu também configurei materiais. Isso ele consegue entender mesmo sem eu ter salvo, né, em preferências. Então, os materiais que eu escolhi na estrutura, no fundo, prateleira e assim por diante, né, ele já vai reconhecer. Algumas outras coisas são automáticas também, como os tamanhos. Então ele vai entender que eu usei essa altura e essa profundidade no último módulo. Então ele vai tentar me ajudar aqui deixando, né, o mesmo tamanho. Nada me impede de mudar também. Posso dizer que esse módulo específico eu quero 720 de altura e ele vai ajustar para mim. Então essa memória, que a gente chama de herança, é para nos ajudar a ganhar tempo e adiantar o processo da escolha de materiais e configurações específicas. Como esse módulo já está praticamente no jeito, eu só vou salvar ele e vou partir para o próximo. Então aqui eu vou inserir um módulo um pouquinho mais específico, com um pouco mais de peças, né? Eu vou escolher aqui um balcão, gavetas iguais, duas portas à direita, vou dar um clique. Mesma coisa acontece, só que agora, como a gente está falando de um balcão, não faz muito sentido a profundidade. Então isso a gente tem que lembrar também. A herança, né, nos ajuda, mas ela também pode pregar algumas peças. Então eu tenho que ajustar isso, né, de acordo com o meu projeto, ou de acordo com as minhas preferências também. No caso aqui eu vou colocar 550 milímetros de profundidade. Uma outra coisa que aconteceu aqui é que algumas partes desse módulo estão sem material definido. Por exemplo, as travessas e gavetas. O que a herança faz é trazer para a gente de forma automática tudo que já estava escolhido no outro módulo. Mas a gente não tinha travessa e nem gavetas nos outros aéreos. Então vou ter que escolher também, né? Mesmo processo. Clica aqui, ó, selecionar a chapa. Eu posso digitar, como eu fiz antes, ou eu posso escolher dentre as que já estão salvas. Como eu já usei em outros módulos, né, ele salva para mim aqui, ó, essas chapas. Então vou escolher o mesmo branco de 15 nas travessas. A fita eu vou pegar também o louro feijó, que eu já estava usando, né? Travessas são essas peças aqui, tá, pessoal? Na parte de cima dos balcões, né? E aqui ele automaticamente configurou as gavetas para mim. A única coisa que eu não quero é que a fita da gaveta, né, seja o louro feijó. Eu vou mudar ela para branco, que também está salvo aqui para mim. Feito isso, eu vou salvar esse módulo também. Não vou ajustar mais nenhuma configuração. Temos agora 3 módulos salvos no nosso projeto. Viu só como foi mais fácil, com a herança de materiais e de outras preferências? Nosso próximo passo agora é tornar isso uma lista de peças e gerar um orçamento.
Se esse for todo o projeto, o que precisamos é transformar em uma listagem de peças e acessórios e gerar um orçamento. Para isso, o primeiro passo é clicar nesse botão Gerar peças e aguardar alguns segundos. Dentro de alguns segundos, temos toda a listagem de peça pronta. Cada linha dessa é uma peça que foi criada automaticamente. Perceba aqui que ela tem o nome da chapa, além das medidas, é claro, fita, os lados fitados, o nome da peça e a qual módulo ela pertence. E a gente ainda pode verificar melhor essa peça clicando nesse olhinho aqui na frente. Ó. É possível ver a peça inteira, né, aqui representada com seus tamanhos, o lado fitado aqui em vermelhinho e toda a furação. Projeto pronto, listagem concluída. Agora precisamos saber quanto vai custar e verificar o consumo de materiais. O que a gente vai fazer agora é clicar nesse botãozinho verde aqui, Gerar Orçamento. O que vai acontecer agora é que ele vai processar essas informações, encaixar as peças na chapa e entender quanto que vai custar isso, quantas chapas, quantos metros de fita, o que a central vai gastar, né, vai cobrar de valor de serviço com base nesses dados que a gente vai ver agora. Esse tempo de processamento leva em torno de 30 segundos. Né? Depois que finalizar esse processo, que é rapidinho, você vai conseguir ver nessa listagem, né, qual que é o valor da mão de obra, ou seja, quanto a central está cobrando para executar esse serviço, o valor da mão de obra. Qual que é o valor do material, dos materiais, chapas, fitas e acessórios que estão inclusos, né? E perceba que aqui do lado você consegue ver os acessórios, né? Por exemplo, no meu caso, o puxador aqui não está incluso, mas eu tenho parafusos, né? Diversos parafusos, minifix, tudo que eu configurei para usar nesses módulos vai estar listado aqui. E daí, aqui por último, ele vai mostrar o valor cobrado, né? O valor total. Então, vai juntar aí o preço do serviço, né? Mais o preço dos materiais. Assim chegamos ao fim do processo de orçamento de um serviço baseado em módulos. O próximo passo é autorizar para a produção na central. Nesse curso aprendemos a acessar o serviço com módulos dentro do Corte Cloud no botão Novo Serviço. Conhecemos a biblioteca de módulos e selecionamos alguns deles. Escolhemos os materiais adequados, como chapas e fitas, para o nosso projeto. Modificamos as configurações básicas e avançadas a fim de chegar no resultado esperado. Vimos como se comporta a herança de materiais e configurações. Transformamos o projeto em peças e, na sequência, em um orçamento. Eu, Jonathan, espero ter te ajudado com as informações e material apresentado. Te convido a avaliar e deixar seus comentários e sugestões sobre o curso, e também a conferir os demais conteúdos da trilha de serviço com módulos que complementam o conhecimento passado aqui. Um grande abraço e até a próxima!